gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o livro Apenas um Olhar, do autor norte-americano Harlan Coben. Esse é daqueles autores já muito famosos, muito conhecidos por conta de seus livros de mistério e thrillers policiais. Ele é uma grande referência mundialmente no gênero, um gênero que eu amo, adoro ler thrillers, e eu nunca tinha lido nada dele, essa é a minha primeira experiência com Harlan Coben. O livro foi enviado no mês de julho pela caixinha da Tag Inéditos, nunca havia sido publicado no Brasil. Nós já temos muitos livros do autor aqui no Brasil, mas esse aqui, de 2004, ainda não havia sido publicado. A gente percebe várias diferenças, né, em relação as mudanças que ocorreram de 2004 para cá. O fato da personagem principal, por exemplo, ainda está começando a aprender um pouco mais, a pesquisar no Google, a entender como o Google pode ajudá-la a obter algumas respostas, né, que tem a ver com um grande mistério da história. Em vários momentos ela vai recorrer à internet para poder investigar algumas coisas. E a sinopse, a premissa desse livro é daquelas que já desperta muito a curiosidade. Uma mãe com uma família já estabelecida, feliz, com 2 filhos pequenos, vai buscar algumas fotos que ela deixou para revelar, algo também que a gente não tem mais muito costume, né? Eu acho que no começo dos anos 2000 a gente ainda tinha mais esse costume de revelar fotos, fora a questão que a câmera da personagem é daquelas de filmes ainda, não é uma câmera digital. Ela até conversa um pouco sobre isso e a gente vê claramente esse contraste aí de tecnologias que já mudou tanto. Hoje em dia ninguém mais pensa em usar aquelas câmeras que a gente usava antigamente com os filmes e tinha um número específico para revelar. Apenas algumas observações, né, que vão mostrar um pouco mais da ambientação dessa história no começo dos anos 2000. Então ela está lá pegando as fotos que ela deixou para revelar de um momento idílico e feliz com sua família. E no meio dessas fotos ela acha uma foto que não pertence ao pacote. Aquela foto é muito antiga, uma foto velha, uma foto de muitos anos atrás. E ela reconhece como uma das pessoas ali na foto seu marido. O seu marido quando era mais jovem, mais novo. E ao lado do seu marido há outras pessoas presentes na foto, mas ao lado dele há uma jovem loura que tem um X na cara, né? Já dá aquele impacto. Por que essa pessoa tá com um X marcado no meio do rosto? Quando ela chega em casa e mostra a foto ao marido, ele já reage de uma forma um pouco estranha, né? Quando ele vê aquilo, ele fica meio impressionado. E ele depois sai de casa como se para resolver algo e desaparece. Ela não sabe o que aconteceu com ele, ela recorre à polícia, mas aí coisas estranhas começam a acontecer. Aqui tudo começa com uma foto. A foto vai desencadear toda a investigação. É uma investigação do tipo amadora, né? Já que a gente se sente na pele da protagonista procurando pistas, procurando formas de investigar aquilo, de entender quem está naquela foto, quem são aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, o livro tem um artifício muito usado nos thrillers e mistérios policiais, que é alternar pontos de vista. Ele alterna vários pontos de vista aqui na história e a gente também vê um pouco de um assassino profissional, um assassino de aluguel, extremamente cruel, né? Ele consegue fazer absolutamente tudo com suas mãos. É um personagem construído para assustar por quem ele é, por essa pessoa que ele se tornou e essa habilidade em luta que ele tem de ter aperfeiçoado o seu corpo e conhecer muito a anatomia humana e saber exatamente onde machucar mesmo. Então tem algumas partes até mais chocantes nesse sentido, quando, por exemplo, ele entra ali na casa de um homem que ele o engana friamente, né? Um assassino extremamente frio, que pratica violências extremas e horríveis. Eu até senti um pouco nessa parte em que o autor descrevia. A gente vê claramente esse personagem como um vilão da história, porém ele é uma história que tem várias camadas, tem muitos mistérios embutidos, então a gente não sabe muito bem o que é que tá acontecendo. No começo eu até fiquei um pouco confusa, porque começa numa prisão com um homem descobrindo que sua irmã, na verdade, não morreu de um acidente, mas foi assassinada há tantos anos atrás. E depois pula para essa parte da Grace, e depois vai para o assassino profissional. E a gente sabe que de alguma forma tudo aquilo vai estar interligado, mas fica difícil entender como, claro, né? Muitos personagens apresentados, mas a história ganha um gás, assim, ela ganha um fôlego mais próximo aí à metade. Quando a investigação vai tomando uma forma, vai sendo conduzida, especialmente pela Grace. É o tipo de livro que eu não fazia a menor ideia de para onde ia, de como terminaria, quem é que estava envolvido, como aquilo seria resolvido, sabe? O que é muito bom em thriller, já que a gente adora ser surpreendido. E ele vai sim trazer várias surpresas. Ele traz tantas surpresas que quando umas coisas são desvendadas, outras ainda não fazem sentido, né? Especialmente mais próximo ali ao final, quando a gente vai entendendo o que aconteceu há tantos anos e como até a própria Grace estava envolvida nisso. Aí entra a questão dos shows de rock, aconteceu aquela histeria conjunta e muita gente se machucou e até morreu. No infográfico do livro a gente até vê exemplos de casos reais em que isso aconteceu, né? Em que catástrofes aconteceram
nesses grandes shows, e até algumas são mencionadas no livro durante a investigação. Alguns personagens são introduzidos no meio da história que dão até mais dinâmica à investigação e uma espécie de ajuda à própria Grace, né, como o procurador federal Scott Duncan. E tem aquele personagem já meio mafioso aqui, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que o nome dele é Carl. Lembrei, é o Sr. Vespa. O Sr. Vespa, né? Enfim, então o personagem do Sr. Vespa, que é aquele mafioso aqui introduzido de uma forma até um pouco estranha aqui na história, porque eu não consigo entender muito aquela conexão daquele personagem com a Grace, mas é um caso muito específico. Existe um vínculo emocional. Esse vínculo emocional, enfim, faz até sentido, mas acaba sendo bem conveniente, então, essa relação que ela tem com esse Sr. Vespa, especialmente quando a vida dela está cada vez mais em perigo. E é um perigo que a gente sente na história, porque uma coisa que o Harlan Coben faz muito bem, né, que eu percebi, é manter realmente a atenção. O livro tem mais de 400 páginas, mas eu li no final de semana, porque é aquela história muito rápida, com uma narrativa muito boa, né, e que a gente fica tão curioso com os vários mistérios que estão acontecendo que é difícil parar de ler. Vamos lá em relação então ao final dessa história. Como eu falei pra vocês, eu não fazia ideia, eu realmente não esperava aquela conexão com a irmã do Jack Lawson, que na verdade não é o Jack Lawson. As revelações no final foram surpreendentes. Porém, pra mim não chega a ser aquela coisa chocante, sabe? Eu acho que é o tipo de história que tem revelações surpreendentes, mas como ela é tão picotada em várias partes, em vários momentos a gente vê um pedaço dessas revelações, né? Enquanto o Sr. Vespa está ali com aquele homem que acabou de sair da prisão. Aí depois tem a relação do Jimmy X, do Jimmy X, que ele vai contar algumas coisas pra Grace, a gente descobre a relação que tem com o Jack Lawson. Depois a gente descobre que Jack Lawson na verdade não é Jack Lawson. Então são várias pequenas revelações que acabam não sendo exatamente um final chocante, assim. Apesar de sim ser pra mim um final surpreendente, porque eu não imaginava como tudo se fecharia, como tudo se conectaria. E o autor fez esse trabalho de juntar cada um dos pedaços. Ele não deixa questões em aberto, ele realmente responde tudo, todos aqueles pequenos mistérios, vários pequenos mistérios. Ele vai trazer uma resposta para cada um deles, o que eu acho sempre louvável num livro de thrillers e mistério. No final das contas, ter essa grande motivação financeira do dinheiro é uma das grandes motivações para cometer crimes. Não chegou a ser um motivo mirabolante, fraco. A questão dos assassinos de aluguéis, enfim, como aquela pessoa, a Sandra Koval, como ela arquitetou tudo, tentando encobrir a morte do próprio irmão, como essa morte seria prejudicial para ela, que acabou tendo muitas reverberações, porque eram muitas pessoas envolvidas, e algumas pessoas aqui têm interesses completamente distintos. São pessoas que sabem o que está acontecendo, né, parte do que está acontecendo, como por exemplo o homem que saiu da prisão e a Sandra Koval, que é sua advogada que o defende. Ela sabe de tudo, ele sabe mais ou menos, ele sabe um pedaço, o interesse dele é outro completamente diferente. Então essas pessoas que arquitetam toda essa história com interesses distintos acabam confundindo bastante aqui a mente do leitor, mas tudo é bem explicado. Eu achei o final fechadinho e gostei bastante de como a história foi conduzida. Ele tem muitas alternâncias, então acaba quebrando um pouco o clímax em alguns momentos, mas é algo muito próprio de thrillers e eu gostei bastante, assim, da narrativa do autor e do domínio que ele tinha de toda a história, né, dos mistérios de toda a história. Eu espero que vocês também tenham gostado da experiência, tenham gostado do vídeo. Conta pra gente aqui embaixo o que você achou do livro Apenas Um Olhar. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal da Tag pra receber os vídeos em primeira mão. Um beijo enorme a todos e até a próxima.